E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar hoje a estudar um novo capítulo do livro Nosso Lar. Estamos começando a estudar o capítulo 28, em serviço. No programa passado, nós vimos que o André Luiz, lá nas câmaras de reedificação no Ministério da Regeneração, começou o seu dia de trabalho. Ele viu que todos estavam muito atarefados, que o Tobias, que é o enfermeiro dessa enfermaria, começou a aplicar passes de fortalecimento aos doentes, aos espíritos, entre aspas, semi-mortos que lá se encontravam, e todos começaram a vomitar muito, A gente comentou sobre esses fluidos que saíam da boca desses desencarnados, que eram os fluidos negros e fétidos, como na descrição de André Luiz. A gente comentou que era o alimento psíquico dessas almas, enquanto encarnadas estavam, que eram almas ociosas, espíritos ociosos, espíritos que não meditavam na vida espiritual e espíritos altamente egoístas, que abusaram dos dons, dos talentos que lhes foram confiados, e eles abusaram muito desses talentos, mas só usaram em benefício próprio. E o André Luiz, quando vê que a Narcisa, que é a enfermeira Narcisa, não está conseguindo dar conta da limpeza, ele, como ele mesmo coloca, ele instintivamente pegou os petrechos de limpeza, balde, pano de chão, vassoura, rodo, o que estava na mão, que estava perto dele, e começou a limpar. E ele disse que se sentiu muito satisfeito com isso e que ele, o trabalho não o constrangeu, que ninguém poderia imaginar a alegria sublime do médico, ele mesmo coloca, que recomeçava a educação de si mesmo. Que educação é essa que ele estava recomeçando? A educação de verdadeiramente ser um espírito, filho de Deus, que veio ao mundo não só para se beneficiar, mas para beneficiar a coletividade. Porque na Terra nós somos co-criadores. Nós fomos criados para ajudar na criação, Nós somos criaturas, mas Deus nos criou. O objetivo da nossa encarnação, das nossas reencarnações é esse. É a gente se melhorar como espírito, evoluir, mas contribuindo com a criação divina, contribuindo sempre com o meio que a gente está inserido. E ele estava entendendo isso, ele estava começando a perceber que qualquer serviço, sendo fielmente cumprido, é útil, é trabalho. Não importa o título que você tenha, aos olhos de Deus, isso é um aprendizado excelente que a doutrina espírita e principalmente os livros de André Luiz vão nos mostrar. Aos olhos de Deus, não é o teu tipo de trabalho que importa, é como você trabalha no trabalho que você escolheu para sobreviver.
Então, não importa para Deus se você vai trabalhar como professor ou se você vai trabalhar como um cientista. O que importa para Deus é como você vai desenvolver esse trabalho e como você vai poder ser útil também às pessoas que te rodeiam com o teu trabalho. Isso que a Teresa está falando, exatamente o que ela acabou de falar, como você vai ser útil, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 13, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito Ferdinando, Missão do Homem Inteligente na Terra, em que ele diz assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo que habitais. E mais adiante ele fala assim: se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele, que é exatamente o que vai acontecer com o André Luiz aqui. Conhecimento que ele adquiriu como médico, ele não vai perder, mas ele vai utilizar no bem dos outros. Que o exemplo maior que nós temos é o de nosso Senhor Jesus Cristo, que mais do que ele na terra ninguém sabe. E ele veio, encarnou entre nós, nos dando exemplos de como servir e servindo a todos. Isso. Então vamos começar a leitura do novo capítulo. Capítulo 28. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, então a gente viu que o André Luiz trabalhou o dia inteiro. Ele mesmo diz isso, né? O serviço continuou por todo o dia. Então ele trabalhou 12 horas. E essa prece coletiva ao crepúsculo é diária, né? Lembra que... Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, é diária. Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade do umbral. A prece é diária. Que é o que ele ouve quando ele chega no nosso lar, é a mesma prece que nós estamos repetindo aqui. E ele, quando ele chega do umbral, ele chega no nosso lar, já na enfermaria, ele ouve a hora da prece, né? É a hora do Ângelus. Do Ângelus, isso. E ele já quer ir lá ver o que está acontecendo e tal. Então, é a mesma prece. Lógico, dentro das possibilidades, toda a colônia Nosso Lar para. Lógico, se você um médico em Nosso Lar está fazendo uma cirurgia, não vai parar. Mas o pensamento dele, ele sabe que aquela hora, todos estão, os receptores das casas, das enfermarias, dos hospitais, das praças, em todo lugar está se ouvindo a voz do governador, porque é ele que faz a prece, não é? Será ouvida por toda a colônia. Então, então a gente vê aqui, encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, quer dizer, ele, onde ele estava lá na enfermaria, ele orou. Todos que puderam pararam, e se você não pode parar fisicamente, você para mentalmente, dá um pit stop na sua mente e se liga lá na oração porque tem altos-falantes em toda a colônia, tem rádios, receptores que transmitem a voz do governador. Então, o Tobias ligou um receptor depois da prece a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Então, a gente já sabe que o umbral é vamos dizer assim, não é geograficamente falando, mas para a gente entender, né? É uma região que começa na crosta da terra. Nós já estamos no umbral, já estamos com o corpo. E existem ao nosso, em outra dimensão, mas ao nosso lado, os espíritos sem o corpo, mas também estão no umbral. E esse umbral, ele tem um tamanho e uma densidade. Mas vamos lembrar aqui que a gente fala geograficamente para a gente entender. É como se ele tivesse alguns quilômetros até uma determinada parte da atmosfera, onde aí começam as regiões superiores. E nosso lar está nesse limite entre as regiões superiores
e essa região inferior que circunda a terra. E os samaritanos, a gente daqui a pouco vai ver quem são, mas eles são espíritos, são trabalhadores lá do Ministério da Regeneração, que vão em busca daqueles espíritos que já se mostram algo melhorados para serem abrigados. É eles que decidem, são os médicos espirituais que já sabem fazer essa classificação para poder levar quem já está em condições de receber o primeiro socorro, né? É aquilo que os espíritos orientam, já comentamos aqui algumas vezes, esse socorro, ele é sempre dado, a oportunidade dele surge a todo momento. O problema é que, às vezes, nós não queremos o socorro, como acontece aqui encarnado. A nossa rebeldia, uma vez por outra, nós falamos da questão dos fluidos, do pensamento. Nós vivemos no meio de ondas e mentes. Nós somos circundados. A nuvem de testemunha que Paulo de Tarso nos relata, em que nós vivemos rodeados, da qual nós vivemos rodeados, emitem pensamentos, como todos nós encarnados também. Então, os espíritos conosco, há uma continuidade dessas emanações mentais. O pensamento é contínuo, ele não para. E essa sintonia é que é necessária para a ajuda. Assim como nós ligamos, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, vocês estão sintonizados nela porque ligaram o rádio em 1400 AM, mas a torre da Rádio Rio de Janeiro, ela emite a onda o tempo todo, dia e noite, ela não para. Mas nós temos, para que nós escutemos a rádio, precisamos sintonizar o rádio, né, o dial do rádio. Ou agora a internet também. Mas, então, fazendo uma comparação com o nosso pensamento, é exatamente isso. O pensamento da ajuda dos bons espíritos, ele é constante, ele permanece constante, ele nunca para. Mas para que nós sintonizemos com eles, aí dependendo de ligarmos o nosso dial, o nosso dial, né? Com o botãozinho lá. Como é que é feito isso? Pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de Então, o que ele vai falar aqui da questão dos samaritanos e atividade no umbral, isso acontece sempre, o tempo todo. No livro, isso está muito bem também explicado, no livro Obreiros da Vida Eterna, em que há, também ditado pelo Espírito André Luiz, em que há uma colônia transitória chamada Casa Transitória de Fabiana. Ela se locomove no espaço. É um setor também ligado ao nosso lar, que ela se locomove pelas regiões densas de pensamentos ainda atordoados, chamada de umbral, né? Que é entre as terras e o céu, nessa questão geográfica, como a Teresa falou, para que nós entendamos. Então ela está ali e ela tem essa incursão não para passeio, mas para trabalho. E esse trabalho é isso, é o resgate dos espíritos mais infelizes, mas aqueles que já se propõem ao arrependimento. Por quê? Nesse livro, um dos trabalhadores do livro, por exemplo, está lá o Padre Hipólito, né? É um espírito, ele era padre e continua se apresentando como tal, para que aqueles espíritos que ainda, na questão do catolicismo, ainda estão muito vinculados à questão do catolicismo. Então necessitam, às vezes, se sintam confortados com a presença ainda de um sacerdote. Então, essas incursões, e aí um desses trabalhadores da incursão dessa colônia transitória é o Padre Hipólito. E ele vai fazer discursos e fala, assim, discursos mesmo, oratórias, para aqueles infelizes. Muitos deles xingam, mandam embora, que não adianta, não querem. Então não querem, mas vai chegar um momento que vão querer, porque a fatalidade nossa é o bem. Deus não quer a morte do pecador, disse Jesus, mas que ele se arrependa e tenha a vida eterna. Então, os samaritanos aqui, eles existem a tempo todo. Assim como eles estão aqui no umbral, mas estão entre nós também muitos espíritos que tentam nos ajudar, tentam nos ajudar constantemente. Principalmente o nosso amigo espiritual, nosso guia espiritual. Esse coitado. Haja paciência. Às vezes a gente brinca lá em casa e fala assim, Teresa, porque julgar os outros é muito fácil, né? O comportamento do outro. Isso a gente faz de letra.
A gente destrincha ali e dá a solução. E a gente comenta assim, se eu fosse guia do fulano, eu já tinha desencarnado o fulano, mas e nós, né? E o nosso comportamento? E o que nós já sabemos e continuamos a repetir, pelo conhecimento que a gente tem, já não deveríamos fazer muita coisa. E aí? Né? E o guia olha para a gente, Marco Antônio, de novo você tá, né? Então é isso. Então os samaritanos são esses que ele fala samaritanos, fazendo analogia à parábola que Jesus conta do bom samaritano, né? Isso. E aí ajuda o caído, não questiona, ele ajuda. O que o caído vai fazer com a ajuda depois é problema do caído, é livre-arbítrio dele. Mas ele ajuda. É por isso que ele fala os samaritanos em atividade no umbral. Parágrafo 2. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com a retaguardas de tarefa em horas convencionais. A gente vê, né, nessa fala do André Luiz o quanto no mundo espiritual há organização e hierarquia. Funcionam. A desordem ela só existe no umbral e aqui enquanto encarnados. Mas no mundo espiritual superior há ordem e hierarquia, e são verdadeiramente observadas. Isso é, então ele já está dizendo, ele passou a saber, né, que é esse grupo de espíritos que descem aos umbrais para resgatar espíritos, algo já propensos ao tratamento, eles têm hora certa para se comunicar. E aí é o que ele vai, daqui a pouco ele vai ver uma dessas comunicações. Mas sabe por que também, Tereza? Essa questão de ordem e hierarquia que você citou, que é o que está escrito aqui nas entrelinhas, né, do parágrafo, isso não tem muito entre nós, a gente não gosta. Não é que não tem muito, tem muito, mas a gente não gosta porque isso requer uma coisa chamada disciplina, que a gente não gosta. Porque a gente confunde disciplina com liberdade, com libertinagem. A gente confunde as coisas. E o Espiritismo veio nos dizer, uma questão muito bonita que sim que nós adentramos para o Espiritismo, para o raciocínio do Espiritismo, eu pelo menos achei muito, depois fiquei meditando nisso e quando a gente entende, a gente acha muito bonito. Só somos realmente livres quando obedecemos a Deus. E aí vai ter a nossa liberdade real, porque a gente não vai estar mais preso aos vícios. Olha o raciocínio, né? Lógico que a vida que o Espiritismo nos traz. Nós só vamos ser realmente livres quando obedecermos a Deus, porque aí nós vamos estar livres dos vícios que nos fazem mal, não é? Então, realmente, essa questão da ordem, da disciplina que a Tereza falou, requer disciplina que a gente ainda não gosta muito, né? Ele é bom para os outros, aí é fácil. Fulano é assim, faz aquilo, mas para a gente, não. Aí, se falar, então, a gente magoa. Ah, meu Deus, como a gente magoa fácil, por causa do nosso orgulho. Mas vamos lá, o importante é não desistir. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, porque ele não estava acostumado a esse tipo de tarefa. Então, a tarefa de limpeza, no caso, porque foi a que ele pegou para fazer, realmente cansou. Até porque também ele estava vindo de uma convalescença. Ele desencarnou, ele ficou um tempo na enfermaria em nosso lar, lá no Ministério do Auxílio sendo tratado. Então, agora, esse recomeço, até ele se acostumar, isso acontece com todos. Mas, como ele coloca aqui, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Receber a aventura do trabalho, afinal, porque ele era trabalhador, não é? Ele tinha seus defeitos, como nós os temos, mas ele tinha uma virtude, ele era trabalhador. Isso é uma grande vantagem. É uma grande para o espírito, porque ele, ao contrário daquela senhora lá do capítulo 13, eu acho que é capítulo 13, Clarencio, se eu não me engano, aquela senhora que vai lá conversar com Clarencio, que ele já colocou ela, é 13, no gabinete do ministro. No capítulo 13, o Clarencio diz para ela, minha filha, eu já te coloquei em vários setores aqui de nosso lar.
e você não se enquadra em nada. Quer dizer, o problema não é o setor. Ele não falou isso aí eu que estou falando, mas é o que é inferido das palavras dele. Tudo que eu te coloquei, você não se agradou. Então o problema não é o setor, é você. Ele não falou isso, mas nas entrelinhas ele fala: minha filha, vai para o Parque do Repouso. Por que esse espírito teve esse comportamento? A gente já viu que a morte não muda ninguém. Nós vamos continuar a ser os mesmos fora do corpo que nós éramos no corpo. Só vamos ficar invisíveis. Só vamos ficar invisíveis. Aquele que não vê os espíritos. Para a maioria das pessoas. Mas nós vamos continuar os mesmos. Se aqui no corpo a gente gostava, não era obrigado a trabalhar, porque tem uma diferença. Você trabalha porque você é obrigado, porque senão você vai morrer de fome. Mas aqueles que gostavam de trabalhar, que gostavam de ser úteis, de se movimentar, esses vão chegar no mundo espiritual e vão continuar com essa predisposição. Eles eram assim. Agora, aqueles que eram obrigados, pode ser que não. Trabalhavam por obrigação, por imposição. Aí pode ser que chegue no mundo espiritual, tenha o comportamento da moça. Porque não gostavam, eram obrigados. Como a minha filha do meio falava assim: o que você quer ser quando você crescer? Aposentada. É um espírito que não gosta de trabalhar, porque para ter esse discurso, não é? A gente, quando é pequena, fala: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A pessoa, quando já nasce com esse discurso, é porque trabalhar ela não gosta. Ainda não, ela não conseguiu chegar nesse entendimento, apesar que a minha filha trabalha, e trabalha num lugar muito complicado, mas trabalha. Então, quem chegar no mundo espiritual com essa vontade de trabalhar, que era o André Luiz, mesmo a gente sabendo que ele queria era ser médico, mas ele já estava acostumado ao trabalho. Então, como ele coloca aqui, ele receber a aventura do trabalho, afinal, para ele aquilo é um prazer trabalhar. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Então, ele estava se alimentando ali, mesmo estando cansado, ele estava feliz. É isso que a gente depreende. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente não se cansa. Não é? Namorar cansa. A pessoa, quando namora, fica horas no telefone, e conversa vai, conversa vem. Às vezes você passa a madrugada toda e não se cansa, e tá ali, tá feliz, tá acordado, nem reparou que já amanheceu o dia, porque você tá fazendo o que gosta. O André Luiz gostava de trabalhar. E agora, com esse novo aprendizado, então, aí que ele está feliz, porque ele está reconhecendo que a qualidade que ele der ao serviço dele é isso que importa. Ele está se sentindo feliz, porque ele está fazendo o que ele gosta. E o que sempre fez, trabalhar. E nós podemos também raciocinar com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscar e Achareis, em que Allan Kardec coloca assim, o título, abaixo do título, no item 1, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E aí ele comenta no item 2, do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. A inteligência é um patrimônio que o espírito adquire através dos milênios. O princípio inteligente habita em vários reinos e desenvolve. E depois do nominal, no reino nominal, ele começa a desenvolver mais isso. Então, aquele que é muito inteligente foi um esforço que ele conseguiu, pessoal. Né? Claro, em primeiro lugar com a ajuda divina, mas um esforço que ele conseguiu. E aí bota essa força de inteligência em ação para fazendo a necessidade para ele do trabalho, e através da necessidade do trabalho desenvolver isso, a ajuda que o céu vai dar na medida que ele se ajudar, ajudando o próximo. Então é todo um encadeamento de ideias, de situações que vão dar as consequências para a pessoa. Por isso que o André Luiz está aqui realmente
já no seu trabalho efetivo e com tônicos de misterioso vigor. Muito interessante. Mas estamos finalizando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz a todos. Deus os abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.